Olá! Eu queria falar um pouco com vocês sobre uma das maiores dificuldades que a gente vê acontecer nos traders que estão começando. É um problema que é recorrente tanto para os traders que já têm um pouquinho de experiência, quanto os traders que não sabem nem como começar, que são sobre desenvolver e a importância das metas no trade. Eu queria frisar que trade tem que ser visto como uma empresa. Todo trader, todo novato é como um novo empreendedor. E é muito importante que ele enxergue as suas operações como um desenvolvimento de um novo negócio. E para fazer referência ao Peter Drucker, a frase que a gente usa é: tudo que é medido é administrado. Então o trader precisa desenvolver as suas metas para conseguir enxergar a sua evolução e a sua necessidade para conseguir ser bem sucedido nessa profissão de trader. Então, o que a gente usa para medir as metas e para medir a evolução do trader é em cima da teoria de Layton e Locke, que eles pregam alguns pontos através de pesquisas que são muito importantes para que essas metas sejam eficientes e façam com que a pessoa evolua no que for que ela estiver fazendo. A teoria de Layton e Locke enfatiza que as metas e a performance estão muito relacionadas e que as metas têm que ter alguns pontos específicos para que elas consigam extrair do profissional o seu melhor. Os pontos são: as metas precisam ser específicas e desafiadoras. As metas com foco no aprendizado através de feedback constante. As metas são aceitas e geram comprometimento, tende a gerar melhores resultados. O impacto motivacional acontece quando as métricas utilizadas são habilidades e autoeficiência. Prazos melhoram a eficiência das metas. Metas para grupos estimulam mais que metas individuais. Então eu vou explicar um pouco como que a gente pode usar dessa teoria de Layton e Locke no trade e como que a gente consegue visualizar essas metas nas nossas operações no dia a dia. Metas precisam ser específicas. Metas genéricas, segundo a pesquisa de Layton e Locke, não geram resultados. Metas como: eu preciso ser melhor, eu preciso me esforçar mais amanhã, eu preciso estudar mais. Não, as metas precisam ser objetivas, claras e mensuráveis. Elas precisam ser qualitativas. Um exemplo de uma meta que funciona é o trader ter um objetivo claro como: eu preciso ficar X dias sem perder X valor de dinheiro. Para um trader que está começando, que normalmente só perde dinheiro, é um bom meio de conseguir sentar, pelo menos conseguir diminuir o prejuízo dele. O exemplo seria: eu preciso conseguir, a meta seria ficar tantos dias, pelo menos com um mínimo de ganho, um valor, para quem está começando, um valor Y. Então, essa meta específica mostra o grau de evolução do trader. Segundo a teoria de Layton e Locke, a meta precisa ser desafiadora. É muito importante que essa meta puxe o trader para fora da sua zona de conforto. No começo, quando um trader está começando, essas metas servem mais para medir se ele está conseguindo evoluir na profissão. Posteriormente, vocês como trader vão observar que essas metas precisam ser desafiadoras, porque é ela que vai fazer o trader continuar crescendo sempre. E todo mundo sabe que um trader que não está crescendo é porque está diminuindo, está operando menor e vai começar a perder. Então essas metas é muito importante que elas sejam desafiadoras, tanto para estimular quanto para tirar o trader da zona de conforto. Segundo a teoria de Layton e Locke, ele fala que as metas que são desafiadoras gera um estímulo e anseio maior e que gera o poder do indivíduo acreditar na sua capacidade de melhorar continuamente suas habilidades e atingir cada vez metas mais altas.
Isso é o mais importante para um trader. Quando ele se sente realizado por ter conseguido uma meta que antes parecia muito difícil, gera essa confiança na capacidade dele de acreditar que ele consegue ser bem-sucedido, que ele consegue ir mais longe, que ele consegue continuar crescendo. Esse é o fator mais importante da meta ser desafiadora. Outro ponto importante destacado por Layton Locke é que as metas precisam ser aceitas, elas precisam gerar comprometimento. Para uma meta ser aceita, o trader precisa enxergar além do que é mensurado, ou seja, ele precisa acreditar no seu subconsciente que aquela meta vai ser boa para ele. Ele precisa conseguir principalmente enxergar o curto e o longo prazo. Ele precisa ver que essa meta no curto prazo é uma necessidade para no longo prazo atingir valores que sejam simbólicos para eles. Um trader que está começando pode não se sentir tão comprometido por ganhar valores que não significam muito, R$10 no final do mês, talvez não signifique nada para ninguém, mas o fato de ter ganhado vai gerar a confiança que ele precisa, e ele precisa ter isso no subconsciente dele, que é apenas um caminho, porque lá na frente a meta dele é muito maior. Então, se ele tivesse comprometimento e aceitar as metas como um desafio, elas são mais estimulantes e elas geram o retorno esperado da eficiência na performance. Além do que, a aceitação da meta torna o prazer da operação, o prazer de estar operando muito maior. Você sente mais comprometimento e satisfação por estar atingindo aquela meta. Layton Locke também apontam que o feedback das metas é um fator importante. O feedback no trade a gente enxerga como ter uma planilha onde ele consegue ver todos os objetivos cumpridos, aonde ele está na sua evolução. Isso vai ser importante para saber o que ele precisa melhorar. Se ele está muito longe da meta, por que ele está longe? Essas metas vão ajudar a apontar exatamente o que ele precisa melhorar para conseguir o objetivo dele. Se é um problema que a meta dele é diminuir o valor de stop, então ele já sabe se está longe ou se está perto, onde está o erro dele, o que ele está errando. Se uma das metas forem conseguir operar menos, porque ele está operando overtrading, ele sabe exatamente o que ele precisa corrigir, onde estão as falhas dele. Então, o feedback é muito importante para ele saber onde ele está durante o processo, o que ele precisa corrigir e o que ele precisa fazer para chegar cada vez mais próximo de cumprir todas as metas que ele tem como objetivo. A gente fica falando muito de meta simplesmente porque as metas são mais eficientes quando usadas para medir a performance. No trade isso quer dizer que, como os esportistas, a gente como trader tende a ser mais disciplinados por sabermos que estamos sendo avaliados. Isso aconteceu muito comigo no começo e eu vejo que é um problema recorrente dos traders que operam o próprio capital, diferente de uma mesa proprietária. Se você não tem as metas, você não tem uma métrica e você sabe que você não está sendo julgado por cada operação que você fizer, é mais fácil você fugir da sua disciplina, da sua estratégia e não ser tão rigoroso quanto suas metas. Uma mesa proprietária onde você é obrigado a ter uma planilha com as suas metas, com os seus trades todos mensurados, você acaba sendo mais disciplinado, você acaba medindo mais o seu progresso e tendo mais rigor com as suas operações, assim como um esportista que sabe que está sendo julgado pelos seus resultados e que precisa desempenhar. As metas, quando com prazos, ajudam o trader a ter mais eficiência. É muito normal, quando a gente chega no final do mês e a gente tem uma meta a bater, que a gente procura ser mais atencioso, mais criterioso. É lógico que como trader a gente deveria fazer isso o ano inteiro, qualquer situação, em qualquer condição. Mas como humanos a gente tem nossas falhas e essas metas ajudam a gente a se policiar. E o prazo ajuda a gente como trader a ter um pouco mais de critério ao longo
do mês, ao longo do período que a gente está sendo avaliado. Então, normalmente, o que a pesquisa de Layton Locke aponta é o que acontece com nós, como traders, que quando a gente sabe que está chegando próximo do final do mês e que a gente precisa atingir a nossa meta, precisa faturar, a gente analisa melhor, a gente fica mais atencioso, não esquece as notícias, não esquece itens importantes que podem sair do mercado. Então, eu recomendo, e é muito importante que todas as metas que vocês desenvolverem como traders, que elas tenham prazo, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, para você lembrar e se policiar ao longo do tempo, ao longo dos anos, aonde você quer chegar, tanto com a sua meta de ganhar milhões, com a sua meta para o mês. A gente fica falando muito de metas e a pesquisa de Layton Locke aponta um ponto importante. Quando a pessoa se foca no processo para atingir a meta, os resultados são melhores do que a pessoa que focou apenas em atingir a meta. Isso quer dizer o quê? A pessoa que está preocupada em entender o porquê ela atingiu ou não atingiu a meta, focada no aprendizado, ela tende a aprender mais rápido, ser mais criativa, e a pesquisa aponta que as pessoas que se focaram mais no aprendizado, elas se dão melhor em situações adversas. Elas estão tão focadas em adquirir habilidades para atingir a meta, do que simplesmente atingir a meta por causa do valor financeiro, etc. Elas estão tão focadas em conseguir melhorar suas habilidades e competências que elas acabam tendo essa autossuficiência para ser criativa, para operar, mesmo quando tudo está dando errado. E isso é um dos fatos, isso é uma das características mais importantes de um trader bem-sucedido. É conseguir desempenhar e aprender numa situação ruim, numa situação que ele estava numa perda, numa situação onde toda a estratégia dele poderia estar falhando. É lá que ele vai tirar a maior recompensa, não no ganho, porque provavelmente não vai ser um dia que ele vai ganhar muito, mas é lá que ele vai tirar o proveito do maior aprendizado para aquela situação, se acontecer novamente, ter maiores benefícios, ser menos prejudicado. Então é muito importante quando a gente fala de meta, lembrar que o foco no aprendizado com o objetivo de atingir a meta é o mais importante. E por último, a pesquisa indica que se você tem uma meta em grupo, ela é mais forte do que apenas ter uma meta individual. Que as pessoas que sabem que a sua própria meta afeta a meta de outras pessoas, essa pessoa se preocupa mais com essa meta, se compromete mais, ela tende a se esforçar mais, ela é uma pessoa que provavelmente, segundo as pesquisas, vai conseguir executar sua habilidade com mais critério. Isso é muito importante no trader, principalmente os que operam em mesa proprietária, onde o seu resultado afeta a mesa no geral. E a pesquisa também mostra que as pessoas que compartilham metas, mesmo que seja individual, mas compartilha a meta com outras pessoas, tem metas semelhantes, ela tem uma satisfação maior quando ela consegue atingir aquela meta. E mais satisfação, mais empenho, mais diversão, lógico, e mais vontade, anseio e perseverança para continuar fazendo bem feito o que ela faz. Então eu indico, e eu acho que é uma coisa muito importante de se analisar, é que todo trader tem a oportunidade de ter um grupo onde eles operam junto, compartilham essas informações. Se vocês não têm essa oportunidade, criem um network onde vocês consigam operar em conjunto ou venham operar numa mesa proprietária, que é o caminho mais indicado. E compartilhem essas metas, criem essas metas com outros traders, vocês conseguem medir o progresso, conseguem medir a evolução, e isso é muito legal. Tem um ponto muito positivo que você sabe qual que é a sua estatística e sabe se você tem ou não se esforçar mais, se você deveria ou não se esforçar mais. E positivamente os resultados mostram que isso gera bons frutos para todo mundo que está compartilhando essas metas. Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes da teoria de Layton Locke,
das metas e a importância das metas e a visão que a gente compartilha de como usar essas metas no trading para você se tornar um trader melhor, mais bem sucedido e conseguir ao longo dos seus anos de operação que você consiga saber sua evolução, consiga operar melhor e espero que isso tenha ajudado vocês. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e para quem quiser compartilhar alguma coisa, o meu e-mail é eric.geiger@atompago.com.br. Obrigado e até a próxima.